Bom dia a todos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente em todos os corações. Hoje, nessa manhã maravilhosa de sol, fresquinha, nossos agradecimentos ao Pai pela bondade divina, pelas benesses que o Pai nos dá. Esses dias tão calorosos, e hoje nós estamos tendo até a gratidão de ter esse frescor dessas manhãs lindas, Que tudo isso nós temos que levar em consideração. Os nossos agradecimentos a Deus por essa natureza tão linda que Ele nos dá. Por isso, nesse instante, nós estamos aqui reunidos nessa casa de amor, que sempre nos acolhe, para que nós sempre viemos retemperar as nossas energias, em busca, muitas vezes, de um esclarecimento, de ouvir algo que acrescente alguma coisa em nossas vidas, em nosso espírito, tão sedento de amor, tão sedento de paz. Os momentos estão bem assim conturbados, mas nós temos que acreditar e ter fé que tudo isso também vai passar e que o Pai está sempre nos protegendo, olhando. Nada que aconteça foge aos desígnios do Pai. Por isso nós temos que ter fé, sairmos dessa ansiedade, procurar através das orações, da prece edificante, de leituras edificantes, pensamentos positivos, deixarmos de ficar ouvindo tantas notícias desagradáveis que saem, porque isso só vem nos perturbar. Ao invés de ficarmos aí ouvindo notícias catastróficas de guerras, de matanças, de tudo. Isso sempre teve, desde os tempos de Jesus, desde antes de Jesus, isso já acontecia. Isso não é novidade para nós. Certo é que nós estamos trabalhando para a limpeza do planeta, mas essa limpeza nós temos que fazer primeiramente dentro de cada um de nós. Nós temos que buscar, se nós quisermos a paz no mundo, nós temos que buscar primeiro a paz em nós, em nosso espírito, nos acalmarmos, esperar os acontecimentos segundo os desígnios do Pai. Nesta manhã radiosa, Senhor, nós te agradecemos por tudo que nos dás, por tudo que abençoada a terra tem, porque tudo que nós temos aqui vem de ti. Aquilo que o homem constrói não vai ficar. Somente o que nós construímos dentro do nosso coração, isso nós levaremos conosco. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então vamos buscar a Jesus, os ensinamentos de Jesus. Hoje nós temos aqui o Robson, eu ia falar Roque, o Robson, que vai trazer para nós a preleção do dia. Nossa gratidão a Ele por Ele ter aceitado o convite da casa e que Ele nos traga paz para nós, que nós possamos colocar no nosso dia a dia, nós sairmos daqui melhores do que nós chegamos. Então, que Deus abençoe a todos, muita paz a todos e que a espiritualidade passe bastante fluidos para o Robson, para que ele passe para nós a sua mensagem. É
da produção. Bom dia a todos, novamente. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa nos envolver para que nós consigamos absorver tudo aquilo que Ele vem nos ensinando há muito e muito tempo. Eu gostaria de trabalhar hoje, fazer com que a gente possa refletir nessa passagem que está em Mateus, capítulo 7, versículo de 7 a 11, onde é bem conhecido de todos nós, onde Jesus fala: pede e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede recebe, e o que busca acha, e a quem bate abrir-se-á. Então, como nós já conhecemos bem, Jesus é o revelador das leis divinas. Tanto é que quando Pilatos pergunta para ele se ele é rei, ele responde: tu dizes que sou rei. Eu não nasci e vim nesse mundo a fim de testemunhar a verdade, e aquele que é da verdade escuta a minha voz. Então nós sabemos hoje que Jesus, ele vem revelar leis divinas que ainda é desconhecida de todos nós, porque são leis muito profundas, e ele sempre tem adaptado essas leis de vida eterna, essas leis complexas, de forma que nós pudéssemos absorver no grau que nós nos encontramos. E é por isso que ele sempre fala em parábolas, para que possa alcançar o nosso pensamento. E nessa passagem de Mateus, onde ele fala para nós pedir, dar-se-vos-á, buscais e achareis, bater e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, que busca acha, quem bate abrir-se-á. Ele está revelando uma lei que Hamed vai associar ela como sendo lei da sintonia, porque hoje nós sabemos que somos esse complexo energético, e que através das nossas vibrações nós atraímos, repelimos tudo que está ao nosso redor. E o Hamed fala também que nessa passagem de Jesus aqui ele está citando essa lei da sintonia, e é isso que eu gostaria de refletir hoje com todos nós, porque muitas das vezes não é uma questão só de pedir, não é uma palavra. Por quê? Porque nós podemos falar daquilo que nós não estamos sentindo nem vibrando. Até a Maria Luísa, ela comentou comigo sobre o esvaziamento da casa espírita, e eu fiquei pensando o que você estava me dizendo. Ela falou que na época do seu Hugo, era bem cheio, bem movimentado. Aí eu fiquei só pensando o que estava dizendo. E nós, espíritas, queremos a casa cheia. Mas nós aí pedimos, fazemos todo o movimento corporal, tudo, mas lá na nossa intimidade a gente não vibra da forma correta, porque tem alguns irmãos nossos, como o seu Hugo, que vibra o Evangelho de Jesus, que vibra, é o desejo dele servir, e aquilo vira um sol, uma irradiação que arrasta, que atrai as pessoas, Ele vira uma fonte muito poderosa. E como o Tadeu tem dito, o Tadeu fala assim, que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Igreja, dessa forma, nós ainda não somos exemplo.
Por isso que nós não conseguimos arrastar as pessoas. Infelizmente, nós falamos, nós queremos, entre aspas, mas lá no fundo, muitas vezes nem nós conseguimos ir nesse caminho da servidão, do amor, da caridade. Nós ainda temos os nossos interesses pessoais ainda acima disso tudo. Ou seja, resumindo, nós não vibramos isso, porque eu vejo que tem alguns irmãos que já conseguem vibrar nessa sintonia, que já conseguem ser um exemplo, e como a gente vê o Tadeu, como a gente vê também ali na terra de Ismael, as meninas, a Ana, a Célia, que são para mim exemplos que arrastam mesmo. E não é pelas palavras, é pela atitude que ela tem. Então muitas das vezes nós estamos assim, nós oramos, nós pedimos, mas os nossos movimentos não condizem com as nossas palavras, né? Os nossos atos desmentem aquilo mesmo que estamos pedindo. Então é isso que eu gostaria de refletir hoje. Nós precisamos fazer esse alinhamento, né, da nossa palavra com o que nós sentimos. Porque tem aquela outra passagem também, onde fala assim: onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Então, muitos de nós, quando desencarnarmos, aonde vamos estar? Aonde a gente vamos ir? Daí a gente fala assim: eu quero ir para o nosso lar. O outro fala assim: eu quero ir para tal colônia. Eu quero ter uma oportunidade tal ou qual. Tudo bem? Esse é o seu pensamento. Mas onde está o seu tesouro? Às vezes pode estar na minha família. Aonde que eu vou estar? Na minha família. Às vezes pode estar no meu trabalho. A pessoa pode falar da boca para fora: eu quero ir para o nosso lar. Mas o pensamento característico constante, o desejo dela é a empresa que ela construiu. É o tesouro para ela, é tudo para ela. Aí mesmo ela sabendo de tudo isso, mesmo ela pedindo para ir para um bom lugar, ela vai ser arrastada magneticamente aonde ela mantém-se fissurada. Então muitas pessoas podem estar nos animais, muitas pessoas podem estar no ato de servir o próximo. E aí vai ter mais coerência, né? Quando ela desencarnar, ela vai se ver trabalhando, ela vai se ver ajudando as pessoas, ela vai se ver numa colônia de trabalhadores. Agora, muitos de nós temos vícios e desejos inconfessáveis que perduram no nosso pensamento, na nossa mente. Quando desencarnarmos, aonde vamos? Vamos ser arrastados pelas nossas próprias construções, pelos nossos próprios desejos. E às vezes não é esse comportamento que eu estou aqui. Às vezes os meus desejos eu não consigo nem confessar para vocês, mas eu tenho aqui dentro de mim. Então não é esse comportamento que eu estou tendo, mas é aquilo que está na minha intimidade, que está na minha profundidade, que muitas vezes eu não consigo nem saber que tenho. Então nós precisamos se perguntar: qual que é o meu tesouro? O que eu mais penso na vida? O que eu mais quero? O que eu mais desejo? Porque é isso que a gente vibra. É isso que nós estamos vibrando. E o Hamed vai falar que todas as coisas que existem no universo vivem em regime de afinidade. Desde o átomo até o arcanjo, tudo é atração e sintonia. Nada que te alcance a existência é ocasional ou fruto de uma reação sem nexo. E é legal como nós estávamos conversando, né? O movimento que o senhor fazia não é uma coisa ocasional, uma coisa sem nexo, não, é uma vibração, é uma atração, é uma força que tinha naquele maravilhoso ser, ainda tem, né? Que está com ele onde ele está. Então, nós estamos fazendo esse processo da inconsciência para a consciência. Aí o Hamed fala: encontrarás o que buscas.
tem posse daquilo que destes. Convive com quem sintonizas. Conhecerá o que aprendestes, mas somente incorporarás na memória o que vivenciastes. Avanças ou retrocedes de acordo com a tua casa mental. Felicidade e infelicidade são subprodutos do seu estado íntimo. Amigos são escolhas de longo tempo. Teu círculo doméstico é a materialização dos teus anseios, das tuas necessidades de aprendizagem. Pelo seu jeito de ser, conquistarás admiração ou desconsideração. O que fizeste contigo hoje refletirá no teu amanhã, visto que o teu ontem decidiu o teu hoje. Com teus pensamentos, atraes, absorves, impulsionas ou rechaças. Com tua vontade, conferes orientação e rumo, apontando para as mais variadas direções. Disse Jesus: pede e vos será dado, buscais e achareis, bateis a porta e vos será aberta. Sintonia é a base da existência de toda a alma imortal, seja na vida física, seja na vida astral. A lei de afinidade é o princípio divino, regendo a ti e a todos os outros e a tudo. Observa, viver o drama ou na realidade, na aflição ou na serenidade, na sombra ou na luz, é postura que está estritamente relacionada a teu modo de sentir, de pensar e de agir. Então não é essa passagem de Jesus não é apenas uma simples palavra, pedir. Mas eu pedi um emprego, mas eu queria trabalhar. Da boca para fora, da minha boca para fora eu queria, mas lá no fundo, eu até comentei outro dia, quando eu pego o emprego, aí eu começo a maldizer, aí eu começo a falar que estou cansado, ou seja, a minha vibração não condiz com a minha fala. Aí logo, aquele emprego que Deus, nosso Pai, nos concedeu, logo eu desestruturo ele, logo eu saio dele, logo eu tenho repulsa pelo aquele ambiente, logo me acontece uma repulsão naquele local. Daí a gente novamente se põe naquele petitório, mas as vibrações não estão condizentes com aquilo que está acontecendo. Então todos nós que aqui estamos na Terra, sempre estamos em buscando algo, através dos nossos desejos, dos nossos anseios. Isso pode ser consciente ou inconsciente. Aquele irmão nosso que não tem vontade de trabalhar, que tem uma ociosidade muito grande dentro de si, ele nem percebe que ele tem isso. Ou seja, é inconsciente mesmo que ele afasta o trabalho da vida dele, né? Porque o seu desejo ele se compraz no fazer nada, mas ele nem percebe que é assim, né? Então a gente tem essa busca inconsciente na maioria das vezes. Tem os próprios vícios, na maledicência ou vícios outros que a gente pode enumerar assim, catalogar, variados, são muito assim inconscientes em todos nós. Muitas vezes nem nos percebemos. Por isso que é importante fazer a reflexão, né? O que eu estou buscando? O que eu mais desejo? O que eu quero? Porque o nosso pensamento, a nossa vibração está, né, emanando de todos nós. Então, essa passagem encerra isso muito bem. E no Evangelho segundo o Espiritismo vai falar que na infância da humanidade o homem só aplica a sua inteligência à procura de alimentos, dos meios de se preservar das intempéries e se defender dos inimigos. Mas Deus deu a mais do que o animal o desejo constante de melhorar, ou seja, essa aspiração do melhor que o impele a pesquisa dos meios de melhorar a sua situação, levando às descobertas, invenções, o aperfeiçoamento da ciência, pois é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. E continuando, fala, graças à sua pesquisa, sua inteligência se desenvolve, sua moral se depura,
as necessidades do corpo sucedem às necessidades do espírito. E após o alimento material, ele necessita do alimento espiritual. E é assim que o homem passa da selvageria à civilização. Então, é bem interessante, né, que o Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina que na infância da humanidade, nós, homens, né, só procuramos o meio de nos defender das intempéries da natureza, o meio de nos alimentar, né? E isso é uma busca, né? Foi uma busca que nós fomos conquistando. Aí, segundo as necessidades que a humanidade foi tendo, de alimentação e de organização, nós, homens, através do nosso desejo do melhor que Deus colocou em cada um de nós fomos construindo toda essa organização que nós temos hoje, né? Então, mas o que a gente sempre buscou? A gente sempre buscou isso que nós estamos vendo aqui. Então a gente sempre buscou um meio de avançar na ciência, e isso é um processo natural, né? É um processo muito importante para nós chegar nesse ponto em que nós estamos hoje, que é um ponto bem equilibrado, se a gente pode dizer assim, né? Então hoje a gente tem uma alimentação fácil, hoje a gente tem uma vestimenta muito fácil. Até nós estávamos comentando aqui, ali, com a minha tia, com a minha mãe, que antigamente não tinha nada disso, né? Então as mulheres precisavam fazer sua própria roupa, a alimentação eles tinham mesmo que plantar. Então assim, a gente ainda desde não tão muito tempo atrás, a maior parte do nosso tempo era na dedicação da busca do alimento, da vestimenta e da proteção ainda. Só que com esse avanço da nossa inteligência, né, a gente está chegando num ponto bem mais equilibrado, aonde está sobrando tempo para nós buscar essa necessidade de alimentar o espírito que somos, né? Porque a nossa inteligência, que foi a busca nossa, há quase séculos e séculos e séculos da humanidade, ela vem trabalhando nesse desenvolvimento material, e pode ver como que o Pai Nosso é maravilhoso. Buscais e achareis, bater a porta e ela será aberta. E essa busca da humanidade foi respondida, que a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que eu penso assim, ela que fornece toda essa inteligência para todos nós, ela que fornece todo esse avanço que aconteceu. É claro que com o pensamento do homem, ele agiu no fluido cósmico universal, e da inteligência suprema ele conseguiu fazer a cocriação em plano menor dessas tecnologias que nós estamos vendo hoje, né? Então nós buscamos e a encontramos, batemos a porta, porque segundo a nossa necessidade disso e daquilo, a gente pensou, agiu, e o Pai Nosso mostrou, o Pai Nosso ensinou, o Pai Nosso deu o suporte para que nós pudéssemos chegar nesse estado que nós estamos encontrando hoje. Mas só que agora, né, depois desse processo que nós estamos fazendo, desse desenvolvimento, é preciso que a gente venha na busca do alimento espiritual, porque é isso que o Evangelho vem falando para nós, né? A necessidade do corpo, né, sucede à necessidade do espírito. Então agora é preciso nós avançarmos em direção à busca do alimento espiritual, porque senão a gente vai começar, como a gente está vendo hoje na humanidade, a gente vai começar com muitos desequilíbrios de ordem mental, de tormentos, de ansiedade, de pânico, essas doenças psicológicas que hoje está assim, está em alta, está em evidência. Por quê? Porque necessitamos nós desse alimento espiritual. E essa nossa busca que nós fizemos da tecnologia nos trouxe esse bem-estar. Só que como seres imperfeitos que nós ainda somos, nós não conseguimos prever o efeito colateral desse movimento que nós estávamos fazendo. E a Joana de Anjos, no Despertar do Espírito, ela vai comentar sobre isso, né?
E ela fala assim, né? Há uma imensa defasagem entre o homem tecnológico e o ser espiritual, que apresenta desequipado de recurso para os grandes enfrentamentos propostos pelo mecanismo das suas próprias construções. Então, foi a nossa busca incessante esse ponto tecnológico que nós estamos hoje. Mas nós, como seres imperfeitos, não prevíamos os efeitos colaterais. E a Joana vai falar aqui que nós estamos desequipados para o enfrentamento proposto pelos mecanismos das nossas próprias construções. Então, tudo isso que nós construímos até hoje nos trouxe um certo equilíbrio, um certo bem-estar, tudo, mas tem um efeito colateral. Tem um efeito colateral porque ele produz também, né, algumas agitações ali que fogem do nosso consentimento e que nós estamos sofrendo isso hoje, porque nós somos um ser espiritual e necessitamos desse alimento espiritual, né? Mas só que a gente só tem buscado, né, o gozo ensandecido, né, na matéria. Então ela vai falar aqui. Então esse gozo ensandecido e desgastante, através do sexo desvarado, das drogas aditivas, do álcool degradante, do tabagismo assassino, dos vícios de todo porte, enlanguece o sentimento, ou seja, assulam absurdamente, consumindo as aspirações do bom, do belo, do nobre, que constitui a essencialidade da existência física. Automatizado pela mídia que comanda, oferecendo o tóxico embriagador para os sentidos, o ser quase não tem tempo ou lucidez para pensar na grandeza de que se constitui, perturbado pelas paixões a que se entrega e que o devoram. Na rampa escorregadia da ilusão, vez ou outra tenta segurar nas bordas dos revasadouro que o arrasta, raramente conseguindo erguer-se, por encontrar dependente e fragilizado para os esforços de crescimento íntimo e valorização de si mesmo. Acostumou-se a crer que a conquista profunda são secundárias, desde que se possua dinheiro, posição social, poder, elemento básico para a aquisição do prazer, já que a felicidade não vai além de tudo quanto fere os sentidos e sacia. Infelizmente, porém, quanto mais sorve o gozo abrasador, mais esfaimado se encontra de alimento que o nutre, auxiliando na coordenação dos reais interesses pela vida. Então veja, toda essa nossa busca constantemente que atuamos, que fizemos, trouxe esses efeitos colaterais. Nós estamos perdidos, se assim podemos dizer, e estamos enlanguecidos, ela comentou ali, de sentimentos, ou seja, estamos definhados, estamos enfraquecidos no nosso sentimento. E hoje nós sabemos que a força de nosso espírito está no sentimento, né? E nós não temos dado o real valor para um relacionamento bom, nós não temos conseguido ter retidão nos nossos relacionamentos, nós não temos conseguido buscar esse caminho reto, esse caminho saudável, que seria assim a nutrição de nossa alma. Nós, pelos modismos do mundo, né, pelas próprias construções que fizemos, estamos mesmo que perdidos no meio de tudo isso. É por isso que Jesus falava sempre para nós, né? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, vai ao Pai senão por mim. Ou seja, nós não somos esse corpo, né? Eu não sou esse Robson, eu estou o Robson, né? Então eu preciso dar conta do ser espiritual que eu sou, que ele precisa de alimento. E nós sabemos que o alimento do nosso espírito é os valores morais, é a retidão, é
o belo, o bom, o maravilhoso dos sentimentos, mas, como a Joana mesmo fala, acostumados com vibrações grosseiras no campo das sensações. Nós todos estamos assim, somos mesmo que viciados nas sensações, nós não conseguimos sair disso. Então nós precisamos alimentar o espírito que somos, não o homem que estamos, né? E o homem que estamos, o alimento dele é as sensações, e o espírito, que é o homem que estamos, é as sensações. O espírito que somos é as leis divinas. Então eu preciso alimentar o meu espírito. Como que eu vou alimentar o espírito? Cumprindo as leis divinas da minha própria intimidade. Mas, acostumados às sensações, às vibrações grosseiras, nós não temos dado importância para um bom relacionamento, uma boa conversa, uma boa atitude. Não, a gente busca, quase que, como diz o Evangelho, né? Com todas as forças de nossas almas iludidas. Olha o que eles falam. A gente busca a fama, a glória, o prazer, com todas as forças de nossa alma iludida. Nós estamos, né, meio que desequilibrados nesse sentido. Então, aí nós pedimos: ai, Senhor, me ajuda, mas a minha vibração é nos inferninhos do mundo material, como diz o Tadeu. Então eu peço da minha palavra uma coisa, mas lá no fundo, eu desejo satisfazer a minha vaidade, eu desejo satisfazer as minhas sensações, os meus prazeres mórbidos. Então há uma incoerência aí nas minhas palavras e no que realmente eu desejo, no que realmente eu quero. Então, a intenção que eu aqui hoje estou é que a gente possa pensar, para que a gente faça esse alinhamento. É isso que eu quero mesmo? Ou não? Eu só estou alimentando a minha vaidade? Eu só quero me aparecer? Daí você está alimentando um homem. Porque se for alimentar o espírito, eu posso estar na minha casa. Até ontem o palestrante Jorge Larra falou, ele comentou de Alcione, espírito que alimentava, se assim podemos dizer, do verdadeiro alimento, porque ela ficou ali na casa dela, ela cuidou dos seus familiares, cuidou da sua mãe, cuidou do seu pai, totalmente no anonimato. Ninguém, a história do mundo não registrou a sua passagem pela terra, mas ela estava em completo alinhamento com a lei divina e nutrindo o espírito que é. Mas muitas das vezes nós, cheios de obras, creches, trabalhos beneficentes, que é importante, não estou dizendo que não é, mas muitas das vezes nesse trabalho a gente está alimentando o homem que somos e não realmente o nosso ser espiritual. Então nós precisamos fazer essas reflexões, né? A gente também vê o irmão Jacó, quando ele fez, como ele trabalhou ali no seu núcleo, mas só que por ali, quando desencarnou, ele viu que tinha uma defasagem, ele estava meio escurecido. E aquela irmã, que não também foi uma pessoa grandiosa, mas não foi grandiosa aos homens, mas na sua intimidade ela tinha grande amor, por ser simples professora, mas por dedicar o seu amor ali profundamente. Ela estava iluminada, ela estava cristalina, ela estava equilibrada. Então nós precisamos fazer essa reflexão, que tem muitos exemplos nas obras da doutrina espírita que nos mostra que às vezes a gente pode estar enganado do nosso próprio movimento, ou seja, pedindo uma coisa e desejando outra. E no Livro dos Espíritos, a 791, o Kardec vai perguntar: apurar-se-á algum dia a civilização de modo a fazer
que desapareçam os males que haja produzido? Sim, quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência. O fruto não pode surgir antes da flor. Então veja, como a gente vê hoje na nossa humanidade, como a nossa inteligência se desenvolveu. Como as meninas ainda comentou, elas falaram da televisão, falaram, nossa, quando compraram uma televisão na rua da casa delas lá, todas as crianças se reuniam na casa de tal fulano para poder assistir a televisão. Antes elas falaram que era o rádio. Também era uma novidade tão grande que não faz muito tempo, vai falar 50 anos para trás, que não tinha também, não era todo mundo que tinha um rádio, não era todo mundo que tinha televisão. E quando tinha na rua, todo mundo ia lá para contemplar, para ouvir o rádio, para ouvir as coisas que tinha ali, né? Passando naquela televisão ou naquele rádio. Então assim, a nossa inteligência se desenvolveu muito. Hoje elas, comentando essa tecnologia que a gente tem, que a gente está hoje, então a nossa inteligência se desenvolveu muito. Só que agora precisa que essa moral se desenvolva. E está tudo certo, não tem nada de errado, porque aqui mesmo os Espíritos respondem que a inteligência tem que vir primeiro do que a moral. Porque ele fala que ainda, eu achei maravilhoso essa analogia, o fruto não pode surgir antes da flor, né? Essa verdade. Então a flor é a inteligência, mas agora precisa ver o fruto. E eu pensando outro dia, até falei lá na casa espírita, né? Eu estava lá na Isabel lá de Sarandi. A gente sabe que a flor, para poder surgir o fruto, tem que ter a polinização. Tem que ter ali a abelha, o agente polinizador, para poder fazer com que o fruto apareça. E nós, como inteligências desenvolvidas, estamos na fase de flor, se assim podemos dizer, fazendo uma analogia. Mas agora nós precisamos do Evangelho, nós precisamos do Cristo, que é o polinizador, que vai fazer com que essa inteligência se depure, ou essa inteligência se polinize, e que a gente gere o fruto. Que fruto? O fruto da bondade, o fruto do amor, o fruto da paciência, né? Então nós precisamos usar a nossa inteligência para poder agora, com o Evangelho de Jesus, dar o fruto. Mas muitas das vezes nós não estamos polinizando, nós não estamos deixando com que esse agente polinizador do Evangelho realmente nos frutifique. Por quê? Porque nós interferimos com a nossa vaidade, nós interferimos com o nosso orgulho, nós interferimos com o nosso autoritarismo, nós interferimos com a nossa vontade. E Jesus mesmo foi claro, ele não fazia a vontade dele, ele fazia a vontade do Pai que está no céu. Então nós também não devemos fazer a nossa vontade, mas devemos fazer a vontade do nosso Pai que está no céu, para que a gente possa polinizar, para que a gente possa dar frutos aonde estamos. E veja o exemplo que temos aqui do seu Hugo, né? Que deu esses frutos, aonde muitas e muitas pessoas vieram se alimentar. E às vezes eu acho que nós não estamos dando fruto, Maria Luísa, eu acho que a gente não tem fruto. A gente tem ali o desejo, a gente tem ali nossa vaidade, a gente tem ali, mas a gente não estamos dando fruto, porque aonde tem fruto, né, pé que tem fruta, todo mundo vai lá naquele pé. Então acho que nós precisamos repensar nisso. Então não é obras grandiosas, mas é vibrar o amor realmente dentro de nós mesmos, né, para que a gente possa ser essa atração, essa fonte de atração. E na 792 o Kardec pergunta: por que não efetua a civilização imediatamente todo o bem que poderia produzir? Porque os homens ainda, daí eles responderam, porque os homens ainda não estão aptos nem dispostos a alcançá-los. Olha, nós não estamos aptos e nem dispostos a alcançar. Quer ver uma coisa? Servir.
muitas das vezes nós não estamos aptos a servir. Nós temos os nossos interesses pessoais. Nós queremos servir determinada hora, determinado momento da semana. Mas quando somos convidados a servir fora daquela hora, fora daquela semana, fora daquele tempo que nós estabelecemos, a gente se irrita. Então não estamos aptos. Porque até os apóstolos mesmo, quando Jesus bateu a porta e o Pedro, mas já não disse que está fechada a casa do caminho, mas não disse que está fechada. A hora que ele abre a porta, quem quer? Jesus. E ele falou: Pedro. Então daí, e nós somos assim, né? Em determinadas horas, em determinados momentos, em determinados lugares, a gente estamos conseguindo fazer um comportamento mais adequado. Mas todo tempo, toda hora, o tempo todo, a gente vai mais em busca dos nossos interesses do que o realmente servir, do que o realmente amar, do que realmente é ser útil na onde nós estamos. Então nós não estamos aptos, nós não estamos nem dispostos a alcançar. Por isso que nós não efetuamos ainda o bem, né? A civilização ainda não está conseguindo fazer o processo, porque a nossa busca ainda, mas eu tenho que descansar, eu tenho que viajar, mas eu tenho minha vida, eu não posso, eu tenho que ser feliz, eu não posso me dedicar a minha vida para minha mãe, eu não posso me dedicar a minha vida para meu filho, eu tenho que ser feliz, ele tem a vida dele. Quantas vezes nós escutamos muita gente falar assim: ele tem a vida dele, vai ter o tempo dele. Então a gente não está disposto a servir, nós não estamos aptos a fazer o bem realmente. Então, ou seja, nós não buscamos isso. Por isso que nós não estamos alcançando. Nós buscamos o quê? Isso que nós temos. Então, nós precisamos buscar o reino de Deus. Nós precisamos buscar realmente as verdades de vida eterna, para que a gente possa se estruturar e para que esse conhecimento que os Espíritos passam para nós possam se materializar na nossa vida, né? Por quê? Porque Jesus também disse: qualquer que beber essa água tornará ter sede. Que água que ele está falando? Água do mundo, água das sensações, água dos prazeres mórbidos, água que o mundo nos oferece. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Então nós precisamos buscar, vivenciar as leis divinas na nossa intimidade, com a nossa família, todo o tempo todo, para que com isso a gente possa nos alimentar do verdadeiro alimento espiritual. E se assim fizermos, nós vamos, como disse Jesus, ser uma fonte onde vai ter esse movimento atrativo que seu Hugo, que o Tadeu e que muitos irmãos que estão aqui no nosso meio material também já conseguem fazer. Ser essa fonte inesgotável, ou ser esse fruto que alimenta muitas almas. Então nós precisamos realmente fazer essa busca do reino de Deus em nossas vidas. Então era isso que eu gostaria de passar para todos nós. Muito obrigado pela atenção de todos vocês e que Deus abençoe.